Boa noite, gente. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos na segunda aula da jornada da bioconstrução profissional. Uma das aulas mais esperadas é a aula de hoje. Vamos falar de estratégias técnicas para a bioconstrução profissional. E lembra de mais uma coisa, deixa as dúvidas aqui no chat e quem ficar até o final, mais uma vez, vai participar do sorteio do nosso livro, um material super exclusivo com 417 páginas que a gente vem escrevendo com esses mais de 20 anos de experiência, não é isso, Bruno? É isso aí, é um livro especial, um livro que compila boa parte do nosso conhecimento, é praticamente um curso de bioconstrução, né? E ele fala muito do que nós vamos falar hoje, né? Hoje nós vamos falar muito de técnica, vamos falar da bioconstrução propriamente dita, né? Ontem a gente fez uma pincelada geral, assim, uma introdução para nivelar o assunto, mostrar os horizontes, mostrar as possibilidades para todos. E hoje nós vamos no cerne da questão, né? Falando mais sobre a técnica, sobre as possibilidades, mais na prática, no canteiro de obras, no projeto e tudo mais, né? Então vamos nessa, eu vou compartilhar aqui com vocês já para a gente aproveitar e otimizar nosso tempo e honrar quem chegou aí no horário. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso. Maravilha. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda aula da jornada da bioconstrução profissional. Um compromisso que a gente fez com vocês, espero que vocês tenham esse compromisso com a gente também, da gente ficar, quem veio na aula anterior, ficar também para a aula de amanhã. Hoje a aula é super especial. A gente vai falar sobre as estratégias e técnicas da bioconstrução profissional, que é o que mais as pessoas querem saber. Mas como a gente disse ontem, isso não é a prerrogativa e nem o ponto principal. O ponto principal é o planejamento para a gente chegar na escolha de cada técnica para cada contexto, para cada demanda e saber executar de maneira correta. E hoje nós vamos falar um pouco, bem profundo, na verdade, dessas execuções de cada uma das técnicas, não todas, mas cada uma das técnicas a gente vai abordar hoje aqui na aula de hoje da jornada, na segunda aula da jornada. Então fica com a gente e eu vou fazer uma pincelada aqui. Ontem a gente falou sobre como descobrir as oportunidades potenciais do projeto, falamos um pouco de aprender como a bioconstrução agrega valor no projeto de edificação. A gente falou também sobre entender as estratégias para ter economia incorporada e operacional na bioconstrução. E hoje nós vamos falar um pouco sobre como entender os projetos saudáveis de bioarquitetura e como eles agregam valor na sua atuação profissional. E vamos falar também quais as técnicas e materiais fazem de um edifício uma bioconstrução. E amanhã é uma aula especial que a gente encerra fechando o elo, que é como aprender a fazer a sua atuação na bioconstrução profissional e trazer sucesso profissional. Não só para você, mas também para as suas obras, seus projetos e para os clientes finais. Se você pretende morar numa casa bioconstruída, você tem que aprender a fazer bioconstrução de sucesso. Então, hoje é uma aula, assim, eu e Bruno adoramos essa aula, então provavelmente vocês vão ouvir muita gente falar hoje, mais do que ontem, e não se faz bioconstrução sem esse tripé aqui, gente, presta atenção, bioconstrução e sustentabilidade e salubridade, que está embutido nessa palavra bioconstrução, vida na construção, não se faz sem esse grande tripé, que é planejamento através do projeto, que é onde nós vamos escolher as soluções adequadas. A obra é a materialização dessas soluções e a operação do edifício é a vida do edifício. Qual que é o mais importante? Vocês já devem estar sabendo aí desde a aula de ontem. O mais importante nisso tudo é o terceiro tripé, é a operação do edifício. O projeto e obra, eles são feitos em função de quê? Da vida do edifício. Então, não adianta, mais uma vez, escolher, eu amo taipa de pilão, eu vou construir com taipa de pilão onde que for que seja a demanda. Não é assim que funciona. Tem que entender o contexto para você fazer um bom planejamento, um bom projeto, ir para a obra através desse planejamento para chegar na operação do edifício. Então, tudo que a gente falar hoje, lembra, sem planejamento, sem projeto, não funciona. Por isso, vamos começar falando sobre
a bioarquitetura, o projeto de bioarquitetura saudável. E como isso agrega valor ao design? Como você pode agregar valor ao seu design, ao seu desenho, ao seu planejamento através das soluções de bioconstrução? E aí aqui a gente tem um exemplo, né, sobre o que é o projeto arquitetônico. Tem gente que acha que o projeto é planta. tem gente que nem sabe o que é planta. Não tem problema, né? Nós estamos aqui na jornada para trazer essas informações para vocês. Mas a planta, normalmente, aqui nem tem uma planta nesses desenhos, tá? É aquele desenho que a gente vê de cima para baixo, quando a gente corta a edificação numa altura de 1,50 em relação ao piso acabado da edificação, e vê aquele desenho de cima para baixo. Muita gente confunde, Bruno, quantos projetos a gente já recebeu de planta falando que é projeto? Nossa Senhora! Muitas vezes nem é a planta, né? É só um desenho, porque não tem espessura da parede, não tem nada, é só uma divisão, né? Às vezes a gente recebe até um fluxograma, né? Que é a distribuição dos espaços, o pessoal falando que é o projeto, né? E como o Flávio está falando, o projeto é um compilado de informações, né? A planta faz parte do projeto. Ele é a visão ali horizontal, vamos dizer, do projeto, né? Mas numa planta a gente não tem uma altura, a gente não tem a inclinação do telhado, a gente não tem a altura da janela, a gente não tem a altura da pia, tem uma gama de informações que vão estar contidas em outros desenhos, né? Então, o projeto arquitetônico ele é composto de fachadas, de cortes, né, que são os desenhos verticais do projeto. A gente tem que saber também onde que aquele desenho está inserido no terreno, né? Onde é que aquela planta está acontecendo? Né? O seu terreno lá tem 1.000 metros quadrados, a sua planta tem 100 metros de projeção, ele pode estar em vários lugares ali, né? Então, a gente vai dizer que nesse exemplo que eu dei, ele tem 10 posições possíveis ali, né? Se a gente dividir num quadrante certinho, né? Então, a gente tem que entender, porque isso vai estar a relação da edificação com a rua, vai estar a relação da edificação com os vizinhos, vai estar a relação numa área de preservação que, porventura, tenha no seu terreno, né? Muitas vezes a gente está trabalhando em terrenos aí que tem área de preservação, tem nascente, tem áreas não edificantes, né? Aí, se a gente já está falando linguagens que são muito abstratas para você, a gente tem que entender um pouco mais, né? Existem áreas que a gente não pode construir, existem restrições legais, existe uma área que, às vezes, a sua setorização do seu terreno restringe o quanto que você pode construir. Então, isso tudo que nós estamos falando é que vai constituir o projeto arquitetônico, né? Como é que escolhe as aberturas? Como é que identifica... Aqui, ó, tá vendo aqui? Abertura de iluminação zenital, significa aquela iluminação que vem de cima para baixo. Como é que escolhe a orientação da inclinação do telhado? Tudo isso a partir de uma análise prévia do lugar, dos ventos dominantes, da insolação do lugar, para a gente conseguir determinar onde vão ser as aberturas, janelas, portas, onde vai ter iluminação vindo de cima, aonde vai ser o telhado verde, aonde vai ser a entrada do veículo, onde vai ser o lençol, o espelho d'água para trazer umidade para aquele lugar específico. Então, tudo isso, sem um pré-planejamento, sem uma análise do entorno, do terreno, das demandas, é impossível trazer essa gráfica através dos desenhos que vão ser representados. Claro, esses desenhos não são desenhos técnicos, isso aqui é para o cliente entender o que é o projeto dele e para a gente começar, a partir disso, fazer os desenhos técnicos e ir para a obra. E só com isso que a gente chega... Aqui, ó, esse projeto, essa capelinha que está desenhada aqui, ó, ela só conseguiu ser executada no lugar específico que ela está executada. Ó, o teto vivo sendo construído aqui, aquele telhadão ali que tem iluminação zenital, a partir das demandas que a gente levantou, das características do local para fazer o projeto executivo, que é um projeto cheio de desenhos técnicos que vão efetivamente para a obra, e assim o pedreiro, os mestres de obras, o engenheiro consegue tocar essa obra e executar o projeto de acordo com o que foi pensado. Não adianta nada você fazer um projeto, chegar em obra e ele ser construído de outra maneira. Então, como a gente disse ontem, precisa de uma cadeia produtiva para que isso aconteça. É o projetista, a partir de uma análise criteriosa das demandas e do lugar, depois as pessoas que vão executar isso em loco, né, que são os agentes da bioconstrução, e isso parte
Ó, aqui é uma planta, olha aqui esse desenho. Isso aqui é uma planta. Esse aqui é um corte, né? Para quem que é arquiteto, engenheiro, já sabe o que eu estou falando. Quem que não é, presta atenção. Nesse corte aqui, ó, a gente tem uma vista ou uma fachada daquela capela que foi executada ali. Aqui a gente está vendo o teto vivo representado, né? As espessuras das paredes quando são cortadas. Então, isso, aqui, ó, legenda de que é parede de quê? É parede de hiperadobe? É parede de adobe? Então, aqui a gente tem uma caracterização desse projeto para que a gente consiga que ele seja executado da melhor forma possível e mais criteriosa em relação ao que foi projetado. Como eu disse para vocês, não adianta nada a gente fazer o projeto para que ele não seja construído da maneira que foi construído. Por isso, os profissionais que vão para a obra têm que saber como projetar. E a gente tem hoje grandes possibilidades e ferramentas com software super de ponta. Aqui na Biohabitat a gente já estudou, fez curso de rinoceros e grasshopper. Não sei se vocês sabem o que a gente está falando, mas são projetos feitos a partir de parâmetros. Antigamente, as pessoas desenhavam em pranchetas e caneta nanquim. Se errasse um detalhezinho no projeto, ele tinha que apagar o projeto ou descartar aquela prancha e fazer tudo de novo. E hoje a gente tem esse software aqui, o Bruno vai falar um pouquinho sobre ele, o Bruno até sabe muito mais do software de parametrização do que eu. E isso aqui é coisa de ponta. E é o que permite fazer, vou até voltar aqui um pouquinho, um tipo de edificação dessa. Olha aí. Até vou contar uma curiosidade antes da gente começar a falar da parametrização. Eu estava conversando com um amigo meu, o Alceu, que é um arquiteto desses à moda antiga, e ele transpira demais, ele sua muito, e ele aconteceu isso que o Flávio está falando. Ele estava terminando, ele usava uma faixa na cabeça, luva, porque ele transpirava para não manchar a planta. Aí ele terminou, precisou de fazer uma correçãozinha, assim, ele já tinha tirado todo o equipamento que ele usava para desenhar, ele suou em cima da prancha, teve que desenhar tudo de novo, porque o nanquim escorreu na prancha toda, né? E aí, esse dia eu estava conversando com ele me contou esse caso, eu estava justamente falando desse software, né? Esses quadradinhos aí que estão na tela aí, né? Esses tijolinhos aí, são códigos, são partes de um código, né? Cada frase dessa, que está aí dentro desse retângulo branco, são relações de informações. Quando a gente está falando de arquitetura parametrizada, a gente está falando num desenho que passa do 3D, né? Ele não é mais o tridimensional, ele passa a entrar no 4D. A gente está trabalhando com as 3 dimensões espaciais que a gente tem e ele também entra com a informação. Então, a gente começa a trabalhar a partir da informação. Então, o código é feito em cima de parâmetros. E se você tem uma coisa recorrente dentro do seu projeto ou da sua forma de trabalhar, você pode criar códigos e reutilizar esses códigos. Por exemplo, a gente pode fazer um código de uma parede de taipa de pilão. Ela tem tais características, ela tem tais espessuras. E reutilizar isso e botar algumas questões que são variáveis. A altura, o comprimento, e a gente pode pôr limites e mudar isso. Então, a gente pode reutilizar desenhos, né? Reutilizar códigos e criar códigos que são relevantes para aquele tipo específico de projeto. Então, quando a gente cria um código de um telhado, cria um código da parede, cria um código que relaciona um com o outro, né? A altura da parede está relacionada com onde o telhado vai começar, né? Então, quando a gente precisa de fazer uma modificação, ou quando a gente precisa de fazer um ajuste, ou quando a gente está criando mesmo, a gente parte da informação. Então, é uma forma muito mais inteligente de se projetar, porque nós estamos lidando com a informação que é recebida do cliente, com a informação que a gente partiu da nossa análise, né? O Flávio estava falando ontem da análise que a gente faz no terreno, do contexto, de tudo mais. Isso faz parte do planejamento, né? Então, a gente pega o planejamento e organiza ele em forma de código. E isso vai gerar aqueles desenhos, né? Aquela geodésica, aquelas estruturas, aquilo tudo que a gente quer que seja o resultado final, né? Então, através daquele código, a gente gera esse desenho. Tem um código desse talude, tem um código dessa esfera, tem um código da estrutura, tem um código da onde que vai ter as aberturas das janelas. Então, isso tudo são relações de informação. A gente precisa de aumentar a iluminação por algum motivo. A gente vai alterar no código da janela. Ele automaticamente vai se relacionar com as outras informações
e vai fazer a alteração de todo o desenho. Né? Então a gente não precisa daquela história antiga de desenhar a planta, depois desenhar a fachada, aí mudou uma janela, tem que mudar na planta, tem que mudar na fachada, tem que mudar no corte. Então, quando a gente começou a desenhar no AutoCAD, o que a gente fazia em 2 meses numa prancheta, a gente fazia em 2 horas no AutoCAD. Hoje em dia é a mesma relação, né? O que a gente fazia em 2 meses, o que a gente faz em 2 meses no AutoCAD, a gente consegue fazer em 2 horas num software desse que é mais inteligente, né? Um desenho mais complexo, mas ele é muito mais completo. Ele possibilita a gente tirar planilhas de quantitativo, mapas de corte, relações ali de conexões, detalhes construtivos muito mais intensos e profundos, né? Então, a arquitetura parametrizada, para quem está querendo mexer com o projeto, e quem está começando agora, principalmente, ou se você ainda tem uma vida com projetos, a melhor coisa que você faz é buscar softwares de plataforma BIM, softwares que podem ser parametrizados, o Revit, ArchiCAD, e principalmente esses que dialogam muito bem com o Grasshopper, como é o Rhinoceros. Aqui, ó, um botãozinho desse aqui, ó, muda o quanto que o domo vai ser cortado. Então, o domo é isso aqui, ó. O domo geodésico é essa parte de cima, que a estrutura dele é essa aqui, ó. Então, olha para você ver, desenhar isso em 2D é impossível. Em 3D já é difícil, mas você pode desenhar em 3D. Mas se você precisar de mudar essa abertura de lugar em 3D, você vai ter que refazer o desenho. Agora, aqui no código, aqui, ó, aberturas do domo, essa terceira frase aqui. Se eu chego aqui nessa abertura do domo e mexo nesse quadradinho e falo, não, essas aberturas elas vão ser espaçadas a cada 5 módulos. Então, em vez de estar 3 módulos escritos aqui, eu coloco 5. Quando eu coloco 5, o desenho inteiro ele se transforma automaticamente, porque cada frase dessa está interligada. Então, isso aqui, lógico, nós não estamos trazendo hoje, não é o foco ficar falando de arquitetura parametrizada, mas quem quer mexer com arquitetura orgânica, com formas sinuosas, tem que entender desses tipos de software. Então, a gente sugere que, aliado a entender bioconstrução e projeto de bioarquitetura, vocês procurem esse tipo de software para se capacitar também, porque isso vai dar uma amplitude, uma expansão de possibilidades, de formas na sua carreira como bioconstrutor, ou como arquiteto, ou como projetista, ou como engenheiro. E bioarquitetura é fazer isso a partir de vários pilares, né? Não é só o desenho em si, a ferramenta de desenho, que vai considerar que o seu projeto é um bom projeto de bioarquitetura e que vai agregar valor e não só fazer desenhos. Então, pensa bem, fazer bioarquitetura tem esses 6 pilares. Então, primeiro, se a gente não der atenção para a cultura e sensações de quem vai morar lá, não tem como a gente fazer um bom projeto. Não adianta fazer um desenho lindo que a pessoa olha para isso e fala, meu Deus, que coisa esquisita. Mas tem gente que vai falar assim, nossa, amei. Inclusive o cliente que recebeu isso, ele ficou maravilhado. Então, culturas e sensações desse cliente. Depois, prerrogativa, o programa de necessidades. O que ele precisa? Qual que é a necessidade real? Por que ele te procurou como projetista? O que você precisa na sua casa, no seu centro de terapias, na sua pousada, no seu empreendimento comercial? Quais são as normas que vão balizar que esse programa possa ser feito daquela maneira? O que é norma, gente? A altura máxima da edificação em determinado lugar, a altura na divisa, o tanto de iluminação e ventilação natural que precisa para cada cômodo em relação à área do piso. Né? Então, tudo isso são a norma do adobe, a norma da taipa de pilão, a norma de bambu, tudo isso vai balizar o trabalho do projetista. O programa, o planejamento tem que estar alinhado com as normas. E só assim você vai conseguir também trazer um conforto ambiental. Então, o conforto ambiental, ele não é só o conforto ambiental da pessoa que mora ali dentro, né? É um estudo do entorno. A gente falou isso lá naquela primeira imagem do projeto. Se você não sabe onde estão os ventos dominantes, a insolação, em qual latitude você está, qual que é o sombreamento que a edificação faz no terreno, que a outra parte da edificação faz em outra parte da própria edificação ou do próprio terreno. Isso
é análise bioclimática para você conferir a essas edificações um conforto ambiental, né? E outro ponto importante, nós vamos entrar daqui a pouquinho nisso com mais propriedade, é as interações de salubridade a partir do conforto ambiental, da cultura e sensações que o cliente sente no terreno, ou os usuários, né, o público-alvo, e o programa de necessidades. Gente, sem salubridade, sem saúde, existe sustentabilidade? Impossível. E só depois de chegar nesse quarto pilar, nessa letra D, que a gente passa para a escolha dos materiais. Tem gente que escolhe o material antes de entender o que o cliente quer, antes de entender quais são as normas que vão pautar aquela região específica, antes de entender a bioclimática do entorno. Então, não pule etapas e vai lá já para a letra E, escolher material para depois fazer um retorno e falar, então esse material, eu vou casar agora com isso aqui. Não é assim que funciona. Se você quer ter uma bioconstrução de sucesso, a gente tem que voltar cultura, programa, normas, conforto ambiental, interações de salubridade, depois recursos e materiais, para ir, depois disso, ir para a obra. Né? Tem gente que faz o caminho totalmente inverso, não dá certo. E depois da obra, gente, tem análise de pós-ocupação, tá? Então, pega esse slide aí, depois vocês vão poder ter acesso aí à aula para assistir a aula até quinta-feira, tá? Até amanhã. Então, esse slide é um slide essencial para o seu sucesso, para a sua bioconstrução ter sucesso. Inclusive, queria falar uma curiosidade sobre esse slide ainda, Flávio, antes de você passar para frente. É o seguinte, uma vez eu vi um gráfico sobre o custo das obras relacionados ao custo do projeto, né? Quanto mais investimento você faz no projeto, menor o custo da sua obra. E quanto menos investimento você faz no projeto, maior o custo da obra. Às vezes a pessoa economiza ali 10 mil no projeto, mas ela está gastando 100 mil reais a mais numa obra, né? Então ela deixa, a relação era até assim, projetos que custavam até 2 mil tinham um custo X. E projetos que custavam até 20 mil, mais de 2 mil até 20 mil, tinham um custo bem menor do que o tal do X para um programa semelhante, né? Então, assim, o planejamento ele é muito importante. E no Brasil a gente tem uma cultura de não fazer o planejamento, né? Muitas vezes quem está tomando as decisões da sua obra é o executor, é o pedreiro, é o eletricista, né? E esses caras, não menosprezando a competência deles, mas eles não são treinados para fazer esse tipo de situação. O projetista, o arquiteto, o engenheiro, eles passaram por uma série de ensinamentos, de conhecimentos para poder realizar isso tudo, né? Então, gente, olha aqui, olha essa subfrase aqui. Aumentar o valor do design e não dos desenhos. Você, arquiteto, engenheiro ou projetista, ou você que quer ter uma obra bioconstruída, você tem que entender qual que é o valor daquele projeto agregado. Não é valor preço, não. É o que foi considerado para chegar no ponto daquele planejamento estar graficado no projeto, através dos desenhos. Ninguém vende desenho. Você me vende aquele desenho daquela planta? Não. Eu te vendo soluções e planejamento. Então, pensa nisso, porque isso que o Bruno falou é essencial. Se você vende soluções e planejamentos, você consegue minimizar o impacto e o custo da obra em si. Se você vende desenho, provavelmente você não está dando atenção para as melhores soluções para aquele contexto. E uma das coisas que faz com que as soluções sejam melhores para o contexto é esse tipo de tecnologia que a gente usa também, que é uma tecnologia que parece um romantismo, parece algo lúdico, mas não é. Então, isso aqui chama mapa de sensações e mapa de cores, onde a gente coloca o público-alvo ou os próprios clientes empreendedores para perceberem o terreno a partir das suas sensações próprias. Então, eles mapeiam as sensações através do mapa de cores, que cada cor representa uma determinada sensação. Então, nesse caso, o vermelhinho foi agitado, surpresa e ação. O azul foi calma, sonolência, introspecção. Né? O vermelho, o rosinha aqui embaixo, desconforto. O laranja, vitalidade. Então, pensa bem. Você vai colocar a área de hospedaria onde gera desconforto? Claro que não. Você vai colocar
na área de vitalidade o esgoto, o tratamento de esgoto? Claro que não. Então, essas sensações, e tem algo além disso, essas sensações, na verdade, não são das pessoas, porque a gente faz uma metodologia para que as pessoas possam perceber a vocação do terreno, a vocação do lugar. Então, normalmente, quando a gente sobrepõe esses mapas, eles são muito parecidos. Por quê? Porque o lugar tem uma vocação de ser. Não são as pessoas que percebem aquilo de determinada maneira. É lógico que tem uma maneira específica de fazer isso. Até no nosso curso lá de formação, a gente ensina a fazer isso. Por quê? Porque isso é essencial. Não adianta o arquiteto achar que ali é o melhor lugar para aquele uso sem envolver plenamente o cliente. E a partir disso que sai a implantação, que é a primeira coisa gráfica que sai do projeto, que é a implantação e zoneamento das funções que aquele projeto vai ter. Então, o saneamento, a área de hospedaria, a área do templo, a área de terapias, a área comercial, tudo isso vai sair a partir também das sensações das pessoas naquele lugar. Isso é essencial, né? Assim, é um mapa de cores que dá para a gente uma perspectiva como projetista e também você que quer ser o consumidor final, que quer ter a casa bioconstruída, esse mapa de cores é essencial para você conseguir entender a vocação do seu terreno, aonde que ele te transmite cada tipo de sensação. E pode fazer isso com mais pessoas que vocês vão ver, né? Determina cada cor, né? Já aquela cor vai ser isso, aquela outra cor vai ser isso, e as pessoas vão sair com um mapa topográfico na mão e vão marcar nesse terreno as sensações que elas têm, não a partir dos 5 sentidos, mas a partir de uma sensação mesmo. Não é assim, aqui eu acho bonito, aqui ventou muito, isso aí não, isso é uma outra parte do planejamento do projeto, que é estudo de bioclimática, mas isso aqui são sensações que a gente percebe, tá? Isso é muito importante, e aqui na Biohabitat a gente não abre mão de fazer isso. E aí... Trabalhar com as sensações, né, Flávio, permite a gente olhar para o projeto sem o racional, né? O racional ele já está viciado, né? A gente já tem ali preconcepções, né? Às vezes a pessoa já acha a forma, já sabe isso. E esses exercícios e mais uma série de outros que a gente faz com os nossos clientes permitem, né, dar uma oportunidade para eles olharem de uma outra forma a mesma ideia e abrir um pouco a cabeça para poder perceber outras formas. E daí surgem tantas possibilidades que viram uma matéria-prima maravilhosa para a gente poder projetar, né? E só depois disso que o Bruno falou, e que eu comentei com vocês agora também, que a gente entra nessa segunda parte do estudo bioclimática do lugar. Se a gente não consegue envolver o cliente, envolver o empreendedor, envolver o público-alvo, nem adianta a gente fazer estudo bioclimático. Quem vai morar? Quem vai usufruir? Se a pessoa, o público-alvo, não for considerado, a bioclimática se perde nos desenhos, na estratégia. Mas sim, depois de fazer esse envolvimento dos clientes entenderem a vocação do lugar, a gente entender a vocação do cliente através da cultura, das sensações que ele percebe, a gente entra nesse estudo técnico. Então, bioclimática é um estudo muito específico, através da ventilação, iluminação natural que aquela edificação vai ter, a partir dos ventos dominantes, a insolação, o estudo da carta solar é uma coisa que dá é uma grande ferramenta que vai colocar aonde a gente tem cada insolação, o sombreamento, igual eu falei anteriormente, entender o envelope, né? O que é o envelope, gente? É o fechamento da edificação. São as paredes que fazem o contato da edificação com o ecossistema que ele está inserido. Entender qual que é o tipo de material que esse envelope vai ter, qual que é a inércia térmica que esse envelope tem para transmitir calor ali para dentro do ambiente, ou transmitir o frio, se for uma zona de muito frio. Entender quais são as demandas energéticas de cada material. Né? A gente tem essa imagem aqui do selozinho do Procel. Hoje a gente tem selo Procel para as edificações. Qual que é a demanda e o envolvimento energético incorporado em cada material? Isso pode ser feito através da análise do ciclo de vida também e da pegada ecológica. E a partir disso, a gente determina a eficiência energética da edificação como um todo. Então, sem esse estudo bioclimático,
que faz parte de um bom projeto, a gente não consegue entender. Ah, mas esse sol, olha aqui para você ver nessa imagem aqui da direita. Esse sol entra quanto nessa edificação? Ele pode ser um sol passivo, onde vai aquecer o piso, e esse piso de noite vai aquecer a edificação, sem precisar de uma calefação? Então, isso é estratégia a partir das aberturas do lugar. Aqui em cima, aqui, ó, a carta solar. Né? Aonde tem insolação na edificação? A edificação é inserida aqui no meio, e a partir dessa edificação inserida, a gente consegue entender o sobreamento e a insolação do lugar em horas específicas do dia. Isso é prerrogativa de um bom projeto de arquitetura. E só assim, o Bruno falando com vocês, essa casa aqui, ela tem 10 graus de diferença de dentro para fora. Então, fora da edificação, aí estava 10 graus e dentro de manhãzinha, e dentro dessa casa estava 21 graus. Então, 11 graus de diferença, você não consegue só usando um bom material, não. Você consegue usando um bom material e as aberturas nos lugares adequados, na insolação adequada e através do estudo também dos ventos dominantes daquele lugar. Né? Então, isso, gente, é um conjunto que te possibilita fazer um bom projeto. E se a gente considera, então, os recursos naturais, a gente está falando de bioclimática, a gente tem uma oportunidade hoje, que parece que é regra, né? Em sustentabilidade, colocar os painéis fotovoltaicos nos lugares adequados que eles têm que ter, um aquecimento de água para a gente economizar energia elétrica direta, principalmente nos chuveiros elétricos, que consomem muito. Então, isso é feito a partir de um estudo de quê? De bioclimática. Se não fizer um estudo de bioclimática bem feito, vocês não vão conseguir fazer um projeto eficiente. Não adianta usar teto vivo, taipa de pilão, bambu, sem a gente fazer esse pré-planejamento do projeto, tá? Isso é essencial. Como uma segunda etapa de projeto é considerar a salubridade. Por que a imagem dessa casa aqui? Essa casa não tem nenhum elemento tóxico, não tem nenhum material que libera toxinas nos ambientes internos e também externos. Claro que o ambiente interno ele é muito mais susceptível para guardar o que? Toxinas. Então, tem que ser materiais saudáveis. E só com os materiais saudáveis que a gente consegue que a pessoa possa ter um bem-estar dentro dessa edificação. E aí, ó, olha só. Lembra desse edifício de ontem, que foi considerado doente pela Organização Mundial de Saúde? É um edifício que gera patologias e sintomáticas em mais de 50% dos seus usuários. E existe uma síndrome que chama lipoatrofia semicircular, que só aparece em ambientes doentes. Gente, imagina só, existe uma sintomática que é porque o seu edifício é doente, sua casa é doente. E esse edifício aí foi considerado doente, teve que ser desabrigado. Os gestores do edifício, depois de pronto, tiveram que tomar várias iniciativas para que esse prédio pudesse ser ocupado de novo, sem gerar sintomáticas nos seus usuários. A gente tem um estudo curioso... A gente já tratou pessoas assim, né, Flávio, que tinham isso porque trabalhavam em edifícios corporativos, né, que é difícil a gente intervir num ambiente desse, né, porque tem muita burocracia, não é o usuário que é o proprietário ou o gestor do prédio, né? E a gente fazia intervenções no lar da pessoa, né, para que o lar fosse um lar regenerativo, né? Então, assim, quando você não pode intervir no lugar de trabalho, o que se deve fazer é intervir na casa, né? A casa que a pessoa passa ali pelo menos 8 horas por dia, ali que ela está dormindo e tudo mais, tem que ser um ambiente que regenera o impacto que ela recebe no trabalho, né? Aqui na sede do governo de Minas Gerais, que era onde uma cliente nossa trabalhava, tinha características semelhantes a esse edifício de Barcelona, né, que tinha excesso de poluição eletromagnética, né, pouca ventilação. Hoje a gente tem tantos vilões invisíveis assim, né, que adoecem de forma silenciosa. E dentro da nossa casa a gente tem também coisas que são difíceis de perceber, né, que são as toxinas das tintas, as toxinas das colas ali. Hoje em dia quase todos os móveis são de aglomerado de madeira, né? Essas colas são tóxicas e a gente fica respirando indefinidamente
esses gases que elas ficam emitindo, né? Fica emitindo aí durante 30, 40 anos, não para de fazer, mesmo que o cheiro não seja perceptível, né? Então a gente tem que entender mesmo que a salubridade, né, o lugar que você mora, o lugar que você passa a maior parte do tempo do seu dia, ele tem que ser um ambiente saudável e regenerativo, né? Um lugar que você recarrega as suas baterias e não um lugar que te mina, que te adoece, né? Adianta um lugar lindo desse, cheio de toxinas? Então esse é mais um exemplo, né? Esse ambiente também é atóxico. Ele não adianta ser um ambiente confortável, aconchegante, esteticamente bonito para a maioria das pessoas ou para quem gosta desse estilo de arquitetura, sem que ele seja um ambiente saudável. Então pense nisso também quando for fazer bioconstrução, quando for escolher os materiais, para você não ter novidades desagradáveis no tempo de uso da sua casa, tá? E agora, a parte mais esperada aí, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre os materiais e técnicas. Mas antes a gente tinha que passar por aqueles 6 passos que a gente falou lá atrás, né? Cultura, normas, bioclimática, o estudo do lugar, para depois a gente considerar quais são os recursos e materiais que a gente vai usar para cada lugar específico. Então hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre alguns desses itens aqui, tá? Construção com terra, telhado verde, o uso do bambu, saneamento ecológico, os acabamentos atóxicos, a gente já falou aqui com vocês, e outra coisa muito importante é os cuidados com a água, né? A água tanto na incorporação, né, na construção do edifício, como no uso da edificação em si. Vamos começar pelo nossa queridinha arquitetura de terra. Esse mapa aí, gente, mostra nessas rachuras aí, um estudo feito por uma instituição bem conceituada em arquitetura de terra, que é o CRATER, sediada na França, que mostra esse mapa onde tem a maior incidência das construções com terra no mundo. Hoje, a gente tem 70% da população ainda pode usufruir da terra como material de construção. Então, a gente olha para você ver a incidência da onde a gente consegue construir com terra. E isso ainda tem as ressalvas, tá? Porque é lógico que aqui mais para cima, aqui na América do Norte, a gente começa a ter gelo demais e pouca terra disponível, mas isso também não é regra, tá? Aqui, por exemplo, a Amazônia no Brasil, aqui na América do Sul, não está marcada, mas a gente já sabe que existem culturas indígenas milenares e tradicionais que já construíram com terra no Brasil, né? Teve um pesquisador do instituto que a gente pertence, que é a Rede Terra Brasil, de pesquisadores e construtores com terra, que é o Raimundo. Ele já identificou indígenas super tradicionais e até com isolamento ainda em relação ao homem branco, que já construiu com terra há anos. Isso não era considerado historicamente, né? Então a gente tem umas ressalvas, mas vocês verem aí como que a terra domina, né, a possibilidade de um material super abundante. O Bruno falou ontem com você sobre isso, né? E é sim. E olha esse quadrinho aí. Olha o impacto disso. Dá uma lida nisso aí. Não vou ficar falando, não. Lê esse quadro. Esse vale print. Esse aí vale um print. Essa olaria é de tamanho médio, gente. É uma olaria de pequenas cidades, tá? O que é olaria? É aquele lugar que faz os tijolos cerâmicos. Então, olha só. Um mês de produção de tijolo cerâmico são 24 mil árvores. Dá para entender um negócio desse? O que é 24 mil árvores? Mas por que 24 mil árvores, Flávio? Porque o tijolo cerâmico, ele é argila que tem que ser queimada para virar cerâmica. Ah, mas ele vira... Isso tem que ser, não? O tijolo tem que ser queimado? Não. A arquitetura de terra que a gente está falando aqui, no slide anterior, e que a gente vai abordar ela aqui agora, a arquitetura de terra é aquela terra que não é queimada. É a terra in natura. Mas essa terra in natura, ela precisa de quê? A terra in natura precisa de estabilização. Não tem como você pegar um punhado de terra no seu terreno e falar, pronto, aqui está o tijolo, eu vou jogar isso na parede. Então, por isso que precisa de um processo construtivo muito bem feito para a gente conseguir que a terra disponível vire parede. Imagina o valor agregado disso, gente. Por isso que a gente fala, você não vende, não é o tijolo de adobe em si, você vende o valor agregado em transformar a terra do terreno em parede.
sem esse impacto. Um mês de uma olaria dessa é 240 mil toneladas de CO2 no ar. É impressionante. É um dado que a gente fica assim, nossa, mas eu não consigo entender isso. 24 mil árvores? Então imagina o cerrado, imagina aquelas plantações de eucalipto, tudo indo para os fornos das olarias. E também para os alto-fornos para fazer uma pré-calcinação, uma pré-queima do calcário para virar cimento. Então, gente, quando a gente constrói com terra, a gente não precisa de usar cimento, é 90% menos de cimento e economiza. Se você for considerar uma casa aí de 100, 200 metros quadrados, vai utilizar em torno de 9 mil blocos, tá? Então, ó, uma conta rápida aqui, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 1, 1, em torno de 100 árvores. Exatamente. Em torno de 100 e poucas árvores para fazer uma casa de 100 metros quadrados. Se você não tem terreno para plantar essas árvores de novo, você consumiu uma parte de um cerrado, uma parte daqueles eucaliptais que são monoculturas também tem o seu impacto, né? Mas hoje ainda são viáveis para construção. Então, ó, tem outra coisa. Não é só esse impacto pontual. Existe uma energia envolvida nessa produção. Então, presta atenção nesse gráfico mais à direita aqui, ó. É o megajoule, a energia incorporada em cada material. Esse amarelinho aqui, ó, que é o bloco de terra comprimida. Então, o bloco de terra comprimida tem em torno de 150 megajoules de energia incorporada, desde a sua produção, extração, transporte e até mesmo a sua desconstrução. Aqui no meio, ó, é o bloco de cerâmico. Olha o tamanho da energia incorporada no bloco cerâmico para fazer uma parede de 1 metro quadrado. Quase 400 megajoules, o dobro do tijolo de terra comprimida, que seria hoje a gente chama de solo-cimento ou tijolo ecológico, tá? Aqui do lado, ó, o bloco de concreto. Olha o bloco de concreto, gente. Chega a quase 300 megajoules. Aqui embaixo, ó, vocês verem no gráfico, a gente tem o RE aqui, ó, é a taipa de pilão, tá? É o bloco de terra comprimida. Olha aqui para vocês verem aqui, ó, o bloco de cerâmica, como é que chega aqui, ó, quase 600 megajoules, tá? E aqui a gente tem aquele bloco Cical, que é o bloco de concreto leve, quase 800, gente, assim, é incomparável. E aqui a gente vê o CO2 também na comparação, ó. A taipa de pilão aqui, ó, o bloco, a terra comprimida, né, tem quase 30 só quilos de CO2, tá? Dispersos no ar. E aqui a gente tem um bloco cerâmico quase 60, o dobro. E a gente tem o bloco de Cical, aquele bloco de concreto leve, quase 90, o triplo da taipa de pilão. Então, gente, entenda isso. Isso é uma energia incorporada que a gente nem vê. A gente compra no material de construção, coloca isso na obra e não vê que isso gastou combustível fóssil, transporte, gastou recursos naturais, né, o ciclo de vida do material, tá? Então a gente tem que entender isso para fazer uma obra bem feita e escolher o material. Por isso que construir com terra é uma coisa que é super sustentável, além de ser saudável. E aquela pergunta, né, Flávio? Podemos construir com qualquer terra, né? Apesar de que a terra é o elemento talvez mais abundante que a gente tem aí, né? Até os próprios tijolos cerâmicos são feitos de terra, né? O calcário não deixa de ser um derivado da terra, né? Um mineral e tudo mais. Mas a terra, ele tem sim as suas características e não é com qualquer terra, não. Já respondendo a pergunta, né? Não é com qualquer terra. A terra ela é composta por esses elementos aí desse gráfico, né? Ali o grosso, né, que é o pedregulho, a areia, que depois é o elemento mais fino, maior que a gente tem, o silt e a argila. Aí está em ordem de tamanho, né? Nessa faixinha de cima aí dá para ver em milímetros o tamanho de cada peça. Normalmente o pedregulho a gente exclui, né? A gente não trabalha com o pedregulho, apesar de que existem algumas técnicas que a gente trabalha assim. Mas cada elemento desse ele vai agregar uma característica e um tipo de comportamento na terra, né? A areia vai trazer resistência à compressão, ela é um elemento que não interage muito com a água, ela não é plástica, então ela vai servir para dar resistência.
compactação, tudo que vai exercer pressão, vai precisar da areia. A argila, passando lá para o menorzinho, ele vai ser a cola, né? Ele não tem muita resistência, mas ele é a cola de tudo, ele vai dar a qualidade plástica, ele vai dar a qualidade de moldar-se, né? Todas as técnicas de terra, elas são muito versáteis. Por quê? Porque a gente pode moldar, a gente pode modelar, né? Pode se informar, pode colocar numa trama. Então, existe uma pluralidade plástica muito grande. E o silt, que é essa partícula intermediária, né? Ela não é nem areia e ela ainda não virou argila, ela serve para preencher os espaços vazios. Porque quando a gente tem uma variedade maior de grãos, né, a gente tem menos chance de ter espaços vazios dentro da nossa parede. E isso traz uma propriedade chamada compacidade. E essa compacidade ajuda no desempenho. Ela aumenta a densidade da parede, ela aumenta a capacidade de resistência da parede. Então, quase todas as técnicas que a gente vai falar aqui, com exceção do pau a pique, elas têm o potencial de serem paredes estruturais, né? Paredes que suportam compressão. Aí os bloquinhos de prova, os adobes, esses adobes aí são lá da Casa Estrela, né? Que a gente contou lá para vocês, que foi a nossa primeira experiência com construção com terra, né? A gente fez esses testes aí em laboratório e a gente conseguiu uma resistência ali de 4,2 megapascal. Esse MPa, que é a resistência, é a unidade medida aí que a engenharia usa para medir a capacidade de compressão dos elementos, né? Possibilitava a gente construir alvenarias aí de 5 andares praticamente, né, sem estrutura. Então a gente tem essa eficiência do material muito grande, né? A gente consegue ter coisas super resistentes, tão resistentes ou até mais resistentes que o próprio concreto. E gente, para construir com terra, né, não é aqui na jornada que vocês vão sair especialistas. Lógico que aqui essas informações que a gente está passando para vocês já são informações preciosas, né? Mas vocês precisam de entender melhor esse material. E existem vários testes que a gente faz para entender esse material. O Bruno já falou aqui, a gente pode levar em laboratório, pode fazer o teste de granulometria em laboratório, tem esse teste que a gente faz em obra, que é um teste para a gente entender a compacidade e a interação da terra, o ar e a água. Gente, se não colocar água, as argilas não trabalham, não geram coesão. Então, são testes que a gente faz para a gente conseguir entender se o material está estabilizado para usar como parede. Né? Esse é um outro teste empírico que a gente faz em obra. O teste do vidro, que é muito polêmico. Não vou entrar nisso aqui agora. Tem gente que só faz esse teste do vidro aqui. E o teste do vidro não separa muito bem silt e argila. Se você não separa silt e argila, como o silt não tem coesão e a argila tem, você não consegue ter uma amostragem boa do solo. Tá? Então tem que entender como é que faz os testes. A maioria dos testes a gente faz em loco na obra mesmo, tá? Quem quiser aprofundar depois, claro, a gente tem o nosso material didático, né? Quem foi sorteado, não sei se o Douglas está aí hoje, pode falar um pouco mais do que ele enxergou no nosso livro, né? Hoje a gente vai fazer o sorteio de novo do livro e a gente passa isso tudo lá no nosso material didático, no nosso curso também. Olha, vocês têm que saber identificar que a areia ela é áspera, a argila ela tinge a mão e o silt gera aquela película parecendo um veludo na mão, mas depois que seca, quando você bate a mão, o silt vai embora. Isso é prerrogativa para você conseguir identificar silt, argila e areia e você pode levar isso no laboratório para identificar. Só que só o laboratório não funciona. Por que não funciona? Porque dependendo da característica mineralógica de cada argila, de cada areia, elas interagem diferente com a água, tá? Então precisa de fazer os testes, sim, se você quiser fazer em laboratório, ou se você capacitar a sua equipe de obra, ou se capacitar para começar a entender a trabalhabilidade de cada partícula que você vai encontrar no seu lugar de obra. Isso é muito importante, senão você não consegue ter estabilidade para você fazer esse tipo de obra. Que esses adobes aí, por exemplo, são adobes estruturais. Eles seguram o peso dessa viga que está em cima, tá? Essa casa, igual a gente falou já, a Casa Estrela, todos os blocos aqui são estruturais. E isso a gente consegue fazer a partir de vários testes para a gente conseguir identificar a proporção de areia para argila. Normalmente, gente, já vou passar para vocês aqui, anota essa informação aí.
60 a 40% de areia para você não ter as trincas quando a argila ganha volume quando interage com a água. Você já viu aquele chão de terra batida? Normalmente aquele chão de terra batida é um chão argiloso, porque quando chove, ele pega umidade, a argila com umidade interage, se expande, quando seca ela se retrai e dá trinca, tá? Dá fissuras. Como é que você impede a fissura? Colocando areia que não interage com a água. Então a areia fica lá paradona, né? Não deixa as argilas expandirem e nem retraírem para dar aquelas fissuras. E só assim a gente consegue fazer uma casa que ela é estável, que as paredes são feitas de terra, mas estabilizada, tá? Então entenda isso, é prerrogativa entender que existe areia para resistência, silt para ocupar os espaços vazios e argila para dar liga, né? Essa técnica aqui do Adobe, né, a gente já falou com vocês, são os tijolos, né, que vão no molde. Aqui já é o pau a pique, ou a taipa de mão, taipa de supapo, né? Esse é um curso que eu e o Bruno fomos monitores do Gernot Mink, que é um grande construtor com terra, tá? Alemão, e a gente conseguiu aí fazer esses painéis aí com a equipe não tanto grande, né? Eram 5 pessoas fazendo cada painel de pau a pique. O pau a pique é uma trama, normalmente feita de madeira ou bambu, que ela é barreada em camadas subsequentes para a gente conseguir que ela fique estável. E tem uma polêmica envolvendo o pau a pique, que é o seguinte: pau a pique dá barbeiro. Construção com terra Gente, não dá barbeiro. Sabe onde que o barbeiro mora? Em buraco. Então, se você faz um tijolo cerâmico sem reboco, já com aqueles furinhos, ou mal assentado, com a massa de assentamento cheia de furo, o barbeiro mora ali também. E o pau a pique, uma característica dele a primeira camada trinca. Claro que se você colocar palha para impedir a retração e dilatação das argilas, acrescentar areia nessa medida que eu falei com vocês, em torno de 40 a 60% de areia e o restante de argila que dá liga, e não deixar que o silt não esteja presente, porque o silt ocupa os espaços vazios, você consegue que a primeira camada do pau a pique não trinque tanto. Mas ela é natural trincar. Depois que ela trinca, você vem com as camadas subsequentes para fazer os rebocos e acabamentos finos. E normalmente a gente vê no interior aquelas casas todas trincadas, porque são casas feitas emergencialmente, sem critério. Então a gente tem pau a pique finíssimos, né? Essa cúpula geodésica, né, que é um lugar de eventos culturais, é feita de pau a pique. É uma cúpula geodésica revestida toda com pau a pique, né? Então a gente tem que entender que falta critério e a gente gera uma polêmica, gera um estereótipo da construção com terra que não é uma regra, né? Se a gente sabe fazer, sabe identificar silt, argila e areia, a gente consegue sim ter uma edificação com um nível de acabamento excelente. E eu esse projeto aí, ele mostra até aquilo que eu estava falando, né, das viabilidades plásticas da terra, né? É só isso que eu queria dizer mesmo. Como que é possível, né, fazer coisas assim, né, fora do normal, porque a terra tem essa capacidade de possibilidades, né, essa gama incrível, né? Olha aqui, a gente é especialista aqui na Biohabitat, não porque a gente quis, a gente gosta sim do Adobe, da terra ensacada, a gente é especialista em fazer terra ensacada. Esses são um dos materiais que a gente usa para fazer a terra ensacada. Esse tubo aqui é um funil, onde a gente pega o saco, que ele é um saco tubular contínuo, né, que é vendido em 500 metros ou 1 quilômetro. Tá? Coloca esse saco nesse funil, a terra vai sendo jogada aqui por cima, e esse cavalete vai sendo puxado, tá? E cada fiada desse saco vai sendo sobreposto um em cima do outro e compactado antes de colocar a próxima camada, tá? E esse cavalete ajuda muito na padronização do enchimento. Olha lá o cavalete lá, ó. A terra já sendo colocada nele, e a gente consegue fazer obras com uma estética incrível, obras orgânicas e muito bem padronizadas. Essa aqui é a parede da minha casa, ó. Aqui onde que eu moro, tá? Vou mostrar uma imagem para vocês dela acabada. Olha como é que ela fica acabada, né? Esse é um reboco mineral também com a tinta de terra. Então, para vocês terem uma ideia de como é versátil o uso da terra. Você sabendo identificar a terra e estabilizar essa terra é super versátil. As pessoas perguntam assim, mas como que faz a instalação hidráulica e elétrica numa parede dessa?
Então, aqui a gente vai mostrar para vocês um pouco. A gente faz a parede de terra, tá? Nesse caso da terra ensacada. Depois a gente faz o corte, embute a tubulação, tá? E depois faz o acabamento. Olha, aqui, essa imagem é dessa parede aqui. Olha lá, a tomadinha lá, o ponto de tomada com a caixinha 4x2. Aqui já é os tubos de água lá na cidade Escola Aine, onde a gente trabalhou e mostrou ontem para vocês as imagens. É importante, quando você for embutir tubos, tanto de esgoto como de água fria numa parede dessa, fazer impermeabilização da parede pelo lado de dentro, para você não ter problema com a parede, se tiver algum problema futuro com essa tubulação, tá? E a gente faz um acabamento faz um acabamento de terra e depois faz um acabamento final com a tinta de terra ou um reboco mineral já pigmentado, que é o caso aqui da minha casa, ó. E aí, a gente pode fazer várias formas com o hiperadobe ou com o superadobe. Gente, o que é hiperadobe e superadobe, tá? São nomes até um pouco assim, que floresceram do ego, né, de quem criou isso, mas a gente não entra muito na polêmica. Não quer dizer que o super e hiperadobe são melhores que o adobe, tá? Mas a terra ensacada, feito com aquele saco de malha de ráfia, né, saco de ração, que é aquele saco branco que é carregando milho, carregando grãos, né? Aquele é o superadobe. O saco de sombrite, sombreamento de obra ou de tela de proteção de fachadas de edifícios de construção, a gente chama de hiperadobe. Preciso guardar esse nome agora, mas tem essa diferença, assim, só para você entender. Essa casa aí, por exemplo, é feita toda de hiperadobe. Olha a estética dessa casa. Essa é aquela casa que o Bruno comentou com vocês, que tem uma diferença de temperatura interna para externa de 11 graus. Né? Então, foi incrível fazer esse processo construtivo. Né? O Bruno pode falar um pouquinho para a gente aí também sobre como que foi treinar os engenheiros, como é que foi fazer esse tipo de obra aí, foi muito bom. Foi muito interessante, né? Como a gente comentou ontem, essa obra ela foi toda treinada online, né? A gente trouxe todo o conhecimento virtual, a gente nunca teve lá presencialmente, né? E passou pelo processo de conhecimento do material mesmo. Antes da técnica, né, a gente entender a terra disponível, explicar para eles aquela questão que a gente estava falando antes ali, do silt, da areia, da argila, né? Então, nós deixamos toda a equipe familiarizada com aquele material, até porque se tivesse alguma variação, eles iam poder perceber, né? Falar assim, pô, essa terra aqui é diferente daquela. Será que continua com o mesmo processo? Será que a estabilização é a mesma? Né? E em cima desses exercícios de entender ali com o tato mesmo, com as sensações corporais, a qualidade do material, a gente partiu para ensinar a técnica, a utilização das ferramentas, aquele esqueminha das ferramentas que o Flávio mostrou lá em cima, né, do cavalete, do pilão, né, como é que apruma uma parede dessa, como é que põe nível numa parede dessa, né, e isso tudo são informações relevantes para que elas fossem paredes estruturais, né. E em cima disso, a gente foi conversando com os engenheiros, com os executores, a gente sempre faz alguns testes na própria obra, né, testes que vão ser demolidos mesmo, né, é relevante fazer isso para a gente entender a resistência do material, mesmo com muita experiência, a gente nunca parte para uma obra sem testar, né, porque a terra tem essa propriedade de ter muitas exceções, né, mesmo que a gente conheça ali a textura, conheça aquilo ali, ela pode ter um desempenho diferenciado, né? Isso já aconteceu em várias obras que a gente trabalhou e que a gente assessorou, então a gente sempre tira um tempinho da obra para poder fazer testes, para poder fazer algum protótipo que vai ser demolido, que vai ser rompido, para a gente ver o que está acontecendo no miolo da parede, né? E muitas coisas sofisticadas foram feitas nessa obra, né? Essa escada curva de madeira laminada colada, né? Ela foi feita pelo próprio carpinteiro lá da obra, né? Muitas coisas assim atípicas de uma obra convencional, a gente orientou o pessoal a fazer da forma correta, de uma forma segura, né? Foi uma experiência que a gente foi tendo desde 2014, quando a gente chegou na época dessa obra aí, a gente já estava preparado para dar uma assessoria online, para passar o conhecimento de uma forma concisa, né, e precisa também. Então, hoje a gente faz praticamente todo o nosso serviço online, de forma virtual, que possibilita mesmo a gente atender mais pessoas de uma forma mais barata, com um custo-benefício excelente e principalmente sem deixar a qualidade da nossa prestação de serviço diminuir, né?
Gente, não caio na ilusão de falar, eu vou pegar e vou a terra do lugar, vou fazer e a minha obra vai ser 50% do valor de uma obra convencional. Esse tipo de obra hoje ainda é muito específico. Não quer dizer que artesanal a gente já consegue automatizar quase que 100% do processo, tá? Mas ainda é muito específico. Tem muita pouca gente fazendo isso. Como tem muita pouca gente fazendo isso, é claro que o valor de mercado do serviço de quem executa é muito maior. Isso é fato. Mas a rentabilidade ao longo do tempo, uma casa dessa se paga com 20, 25 anos de uso. Qual casa que se paga com esse tempo de uso? Além dos menores custos com saúde médica, com consulta médica. Por quê? Porque a pessoa que mora aí tem sim salubridade e bem-estar. Então, qual que é o nosso papel na Biohabitat também? É trazer cada vez mais, formar arquitetos, formar engenheiros com nossos cursos e capacitações, para que isso se torne cada vez mais comum. E só quando se tornar comum, as pessoas vão começar a se apropriar desse tipo de tecnologia. Os pedreiros, mestres de obras que já foram capacitados pela gente, e também arquitetos, querem trabalhar só com esse tipo de obra. Tem demanda? Tem demanda. Mas ainda a gente precisa de ampliar esse mercado. Por isso que a gente traz essas informações. A jornada a gente faz para isso, para a gente ampliar essas informações, trazer cada vez mais informação, para que esse tipo de obra se torne mais comum e a gente consiga um valor agregado no mercado menor e continua com a qualidade e rentabilidade das obras. Essa obra aqui é de um parceiro nosso, tá? Feita toda de taipa de pilão lá em Cunha, Fernando Minto, do Matéria Base. Olha para você ver a qualidade da parede, olha a estética dessas paredes. Essas aqui são as formas usadas para fazer a taipa de pilão. A taipa de pilão a gente vai colocando as formas, suspendendo as formas, tá? Tem que estar muito bem aprumada e travada para elas não abrirem durante a compactação. Vai jogando terra aqui dentro da forma, a forma está aqui em cima, ó, nesse caso, e vai compactando. Aqui a forma ainda está embaixo, ela ainda vai subir para fazer um painel igual a esse. Então a taipa de pilão, tem gente que acha assim, mas a taipa de pilão é feita só para lugares rurais ou é uma edificação feita só a partir de muita mão de obra. Está enganado. Esses painéis aqui feitos na Suíça são painéis pré-fabricados de taipa de pilão. Olha aqui o guindaste erguendo um painel desse, colocando aqui. Mas aí a pessoa pergunta, mas Flávio, que loucura isso? Se for fazer pré-fabricado, não é melhor de concreto armado? Gente, imagina o conforto térmico do concreto armado em comparação com esses painéis de taipa de pilão. Não tem comparação. Então, um empreendimento desse vai visar o uso da taipa de pilão, não é porque é um material bonitinho, não, também, mas é porque ele vai gerar rentabilidade e economia numa obra desse porte. Então, olha aqui a estética de uma obra dessa. Olha que incrível isso. E não só, né, a estética, né, mas a bioclimática, o conforto ambiental que esse tipo de obra gera. Né? Então, a gente tem que alinhar todos esses conceitos que a Terra tem a possibilidade de trazer. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? E até a economia, né, Flávio? Pensando que uma parede autoportante dessa, só o fato de não ter pilares e vigas, você está economizando aí de 700 a R$1.000 por metro quadrado da sua obra. Né? Então, uma casa aí de 100 metros quadrados, você está economizando quase R$100.000 só pelo fato de você não ter que fazer colunas, né, pilares aí e vigas. Né? Porque as paredes elas são estruturais e elas têm a capacidade de suportar a carga do telhado. Você pode ver o telhado está descarregado direto na parede. Né? Então, isso também é uma coisa relevante em relação ao custo, né? Aos benefícios que um tipo de tecnologia desse pode trazer. Né? E aí a gente volta naquela questão lá, agregar valor ao seu trabalho. Você agrega valor ao seu trabalho levando benefício para os seus clientes. Então, esse benefício que o Bruno falou é um benefício incomparável. Então, você pode sim ser um profissional mais caro do que um profissional convencional. Porque você está agregando um valor na obra, além da rentabilidade depois da obra pronta, imenso. Tá? Então, o mercado para os projetistas, tá? Para os profissionais que trabalham com bioconstrução hoje, é um mercado super promissor. Tá? Por isso que a gente está nesse mercado há mais de 20 anos. Vamos falar um pouquinho do telhado verde, do teto vivo, que é muito interessante também.
traz uma térmica nos ambientes incríveis. Isso não é coisa de agora, né? Desde o modernismo, a gente tem esse edifício aí que é um edifício singular, né? Um ícone, o edifício Gustavo Capanema lá no Rio de Janeiro, que o paisagismo, tanto lá do solo, aqui é a parte de baixo, né? É lá o térreo, onde é que a gente está, tem terra mesmo, e aqui é em cima do edifício. E o modernismo falava, vamos fazer os terraços ajardinados para devolver a área que o edifício ocupa na sociedade. Então, o edifício ocupa essa área aqui de projeção, os pilares lá, ó, a gente devolve essa área como área de convivência. Então, além de devolver essa área para a comunidade, para os usuários do edifício, você pode fazer aqui não só um paisagismo bonito, mas também um paisagismo produtivo, gerar alimento. Igual eu falei, vou mostrar para vocês o telhado aqui em casa, que eu tenho aqui em casa. Essa obra a gente fez em 2009, um super telhado que o arquiteto tinha projetado para colocar aqui placas de policarbonato. Imagina o conforto térmico comparado do policarbonato com um telhado verde desse, gente. Flávio, mas é tudo grama aí, tem que cuidar da grama. É, porque esse telhado foi feito para ser um lugar de convivência também. Então tem que ser uma vegetação que pode ser pisoteada, tá? E a gente tem um feedback desse cliente que os telhados cerâmicos, aqui tem um pedaço do telhado cerâmico, são os que mais dão trabalho nessa casa. E o telhado verde nunca deu trabalho desde 2009. Eu tenho telhado verde aqui em casa também, teto vivo, e os telhados cerâmicos aqui em casa já deu manutenção, assim, 10 vezes mais que o teto verde, tá? Então, a gente tem que entender que esse tipo de material não é feito para obra. Mais uma vez, gente, bioconstrução não é feito para obra, é feito para a vida do edifício durante o uso da edificação. E fazer telhado verde tem uma grande possibilidade de fazer captação de água de chuva, já filtrada dependendo das camadas que você usa no teto verde. Aqui é só um exemplo, né, das camadas que a gente usa. Ó, primeira, aqui embaixo, ó, tem um desenhozinho, é a estrutura. Então tem que ser bem dimensionada, tá? Um teto vivo extensível, que vai até 20 centímetros de substrato, ele pesa aproximadamente 200 quilos por metro quadrado, e um telhado cerâmico pesa 160. Então você vê que a estrutura não tem que ser super faturada para fazer um telhado verde. Claro, você vai fazer uma área de convivência no terraço, você tem que ter uma dimensão de estrutura bem dimensionada. Depois a gente bota da estrutura, a gente bota a impermeabilização, que hoje a gente tem várias possibilidades, tem um PAD, tem um vinil, o vinil não é muito bom, porque ele libera gases tóxicos, tem a manta asfáltica anti-raiz, né, que é mais fácil de trabalhar, o PAD é muito rígido, não dá remendo, apesar de ser muito barato. Depois a gente coloca essa camada aqui, que se chama bidim comercialmente, né, que é uma geotêxtil de agulhamento de poliéster, meio complicado o nome, né, mas é um tecido, um não tecido, na verdade, um geotêxtil, que faz a filtragem da água para que não colmate, não entupa os dutos de queda ou a impermeabilização que você usa. Depois já vem o substrato, aqui a gente está vendo o dreno, né? Essa camadazinha aqui amarela é a impermeabilização, a camada verdinha é o dreno, tá? E aqui a gente tem uma possibilidade de fazer também um filtro, que é uma camada de argila expandida ou brita, e depois vem o substrato com as plantas. Olha aqui em casa. Olha esse telhado. Milho. Eu colhi milho no telhado. Eu colhi mais de 3 safras de abóbora no meu telhado. Tem maxixe no meu telhado. Tem tomate no meu telhado. Então, gente, hoje o telhado aqui nem está produtivo, mas eu tenho irrigação automatizada. É ter um timer que irriga o telhado à medida que eu programo. Então, são coisas que a gente pode fazer para trazer um conforto térmico imenso. Imagina, parede de terra, telhado com terra e produtivo, né? Então, a gente tem isso aí como uma grande possibilidade de agregar valor na sua obra. E eu falo valor não é preço, não, mas é valor durante o uso. Você tem um telhado. Aqui, por que eu produzo lá no telhado? Porque é o lugar que mais bate sol, porque eu moro numa área super sombreada pelas árvores dos vizinhos, tá? Eu moro num lugar que é um condomínio, mas tem muita árvore. E eu vejo as possibilidades sociais também, né? Penso num aglomerado, numa favela, numa coisa assim, um lugar que a pessoa não tem chance de ter um quintal, né? Imagina se todas as lajes da cidade fossem lajes produtivas.
a segurança alimentar, o conforto climático, o aquecimento global, várias coisas iam ser impactadas positivamente por um tipo de tecnologia desse, né? Vale ressalvar aqui que existem alguns municípios que dão abatimento no IPTU para quem faz teto vivo, porque melhora a drenagem pluvial, diminui a quantidade de água das chuvas que causam enchentes nas cidades e diversos outros benefícios aqui que eu já citei e o Flávio citou aí, com a utilização do teto vivo nas áreas urbanas, né? Lembra ontem eu falei com vocês que tem metrópoles que desde o ano 2000 dão isenção ou dão benefícios no IPTU, que chama IPTU verde, para quem usar telhados verdes nas edificações urbanas, né? Então isso, gente, quem não conhece acha, nossa, isso aí é lá para a roça. Não é nada de lá para a roça, né? A gente tem os maiores telhados verdes do mundo estão em áreas ou industriais ou urbanas. Por que uma fábrica quer colocar um telhado verde? Por conforto térmico, otimização do uso de ar-condicionado e calefação. Claro, um telhado verde não se compara à eficiência energética que ele permite nas edificações, tá? A gente falou um pouquinho ontem do bambu, que é um material excelente. O Bruno até contou uma história, né, lá da China. Gente, o bambu, em comparação à madeira, tem 1000 benefícios, né? Primeiro que é um material super resistente. Se você considerar a mesma área, né, de madeira para o bambu ele é mais resistente que a madeira em diversos esforços. Não é só a compressão simples, não. A torção, a flexão. Então, o bambu é uma grande possibilidade para a gente trabalhar fazendo estruturas de telhado, fazendo pilares. Claro que o Brasil hoje ainda não tem uma cultura de produção de bambu, mas agora com a norma que entrou em vigor esse ano, a gente espera, já tem muitos produtores, já tem muitos fornecedores de bambu tratado. Claro, você tem que buscar uma pessoa de confiança para entender que o bambu foi bem tratado, né? E a gente pode usar e planejar e fazer projetos com soluções que tragam o bambu aí como um carro-chefe das estruturas. Além da resistência que você falou, né, Flávio, ele ainda tem a questão do peso, né? Pensa assim, a praticidade de levantar uma tora de bambu, né? Se pegar uma tora ali de 20 centímetros de diâmetro, né, de bambu, por 3 metros, por 5 metros, sei lá, um cara sozinho levanta um bambu desse. Agora, vai levantar uma tora de madeira densa com a mesma resistência sozinho, né? É impossível, né? É inviável fazer isso. E isso reverbera também no peso da edificação, na fundação, nas coisas que vão ali, na estrutura, né? Então, o bambu, além de tudo, ele tem essa versatilidade que ele facilita o trabalho de quem está utilizando ele, porque ele é mais leve, né? Olha, até o caibro de bambu, ó. As terças, os espigões e os caibros de bambu. Tá vendo aqui? A ripa também, no outro projeto aqui, ó. Até as ripas nesse projeto são de bambu, tá? Mas aqui em casa eu usei as ripas convencionais para a gente poder fazer o telhado aqui da varanda aqui de casa. E o bambu eu colhi aqui num vizinho. E o vizinho eu paguei para ele as varas, tá? Paguei o carreto, gerei uma economia local. Se eu compasso só, eu tenho eucalipto em casa, tenho eucalipto autoclavado em casa também. Mas o bambu gera uma economia local, uma possibilidade de sustentabilidade e uma economia rotativa solidária na minha região, né? Então, a gente não é radical aqui, eu e o Bruno, a gente não fala, tem que usar só o bambu, tem que usar só a terra. Não é por aí, né? A gente tem que agregar valor em cada parte da edificação? Tem, mas tem que usar as nossas possibilidades. Uma obra mista é que considera vários tipos de tecnologias para que ela seja feita. Aqui é um assoalho de um telhado verde, feito de eucalipto, com as terças de eucalipto, e o forro todo, que é estrutural, segurando o bambu. Segurando o bambu, não, segurando o telhado verde. Então, o eucalipto segura o bambu e o bambu segura os esforços todos do peso do telhado verde. E esse espaçamento desses eucaliptos aqui, ó, é de 60 e 60 centímetros. Se você for usar uma placa de madeira compensada, você não consegue esse espaçamento. O bambu é super resistente. Esse tipo de bambu que chama Filostax, tá? E o outro bambu, que é aquele outro que vocês viram aqui em casa, chama bambu gigante,
tá? Então, tem as espécies específicas de bambu que a gente pode usar para a gente ter aí uma obra muito bem feita e com a qualidade extrema. Opa! Agora a gente chega num ponto muito bom também, que é o saneamento ecológico. Descentralizar o saneamento, né, é uma forma muito eficiente da gente tratar a nossa água, né? Se pensar que a infraestrutura urbana mais pesada, né? Toda vez que está tendo uma obra na sua cidade, provavelmente é ou é esgoto, né? Porque a gente utiliza ali, pensa quantos quilômetros o seu esgoto roda debaixo da cidade aí para chegar na estação de tratamento. Né? Se você mora em área urbana, bem provável que você nem sabe onde é a estação de tratamento aí do seu bairro, porque esse esgoto ali, ele roda quilômetros e quilômetros aí debaixo da cidade. Eu e o Flávio, a gente fazia uma brincadeira na faculdade, que a gente fazia um cronograma de quando que ele tinha que ir no banheiro, e eu ia no banheiro para a gente encontrar o nosso cocô ali no centro ali da estação de tratamento, porque é uma coisa tão absurda, né, tão cara, tão dispendiosa, tão impactante na cidade e, ao mesmo tempo, simples de fazer. Porque você tratar um esgoto pequeno, só de uma residência, existem vários sistemas de tratamento ecológico que vão devolver a água de forma limpa para a natureza, vão utilizar ali muito pouco recurso e eliminar uma infraestrutura brutal que é utilizada nas cidades hoje, né? Então, descentralizar o saneamento é uma das formas mais inteligentes de se tratar a nossa água, de se tratar o nosso esgoto e deixar de poluir os rios, os mares, né? Porque acaba que, querendo ou não, a maioria das cidades manda o esgoto para os rios, manda o esgoto para os mares. Aqui em Belo Horizonte, tem um rio, passa no meio da cidade, que é o Rio Arrudas. Quando o meu pai era criança, tinha competição de natação no rio. Hoje esse rio é um esgoto puro, ele inclusive está sendo tampado de tão problemático que é o cheiro, a questão sanitária do rio, né? Então ele está sendo feito assim, ele é tratado hoje como um esgoto a céu aberto, né? De tão impactante que é a quantidade de poluentes que cai nesse rio hoje em dia. Tem vários sistemas de saneamento ecológico, esse aí da imagem é um deles, que a gente chama de tanque ou bacia de evapotranspiração, tá? Onde a gente faz uma câmara de decomposição anaeróbia, que é essa pirâmidezinha de tijolinho aqui. Tem gente que faz com pneus, a gente tem umas ressalvas quanto ao pneu, e tem gente que não faz o tanque séptico antes também, a gente tem essa ressalva, que a gente até ensina, fala muito bem e muito profundo disso lá no curso. Mas é um sistema que ele é conjugado em uma câmara anaeróbia. O que é isso? É onde o tratamento acontece por bactérias que vivem sem a presença do oxigênio. Depois esse efluente, né, esse esgoto líquido, ele vem aqui para esse leito filtrante. Ele é ascendente, ou seja, ele sobe aqui nesse leito filtrante, aonde as raízes das bananeiras, do mamão, da taioba, vão fazer aeração desse leito filtrante, trazer oxigênio, e a gente tem bactérias aeróbias morando aqui. Então a gente tem dois sistemas: sistema de tratamento anaeróbio, sem oxigênio, e aeróbio no mesmo sistema. Isso otimiza muito o tratamento, mas esse sistema aqui ele não é o mais simples de se fazer, apesar que ele pode ser produtivo, você pode comer as bananas que nascem aqui sem problema, tá? Ele precisa de duas câmeras, porque uma fica autolimpante enquanto a outra trabalha. Hoje a gente prefere oferecer para os nossos clientes, aqui em casa também é assim, as valas de infiltração, que é uma disposição final dos efluentes, depois de passar num tanque séptico, tá? Tudo isso é normatizado, tá, gente? Nada aqui é sem norma. Passa por um tanque séptico, depois desse tanque séptico passa por um filtro aeróbio ou anaeróbio, e depois as valas de filtração, onde você enche essas valas de filtração com material filtrante, que nesse caso aqui foi seixo, né? Um tubo furado para dispersar o esgoto homogeneamente dentro dessas valas, depois planta em cima das valas. A minha horta aqui em casa está em cima de valas de infiltração, tá? E a gente tem outro tipo de... Esse é o mais simples que a gente... E com menos manutenção, porque o TEVAP aqui, né, o tanque de evapotranspiração, você precisa fazer 2 para você não ter manutenção. Então, o custo de implementação disso é um pouco alto, apesar dos benefícios, tá? Então, a gente prefere fazer a vala de filtração. A gente ensina isso também com detalhe lá no nosso curso, né? E a gente já tem aulas sobre isso bem aprofundadas.
Tem outro tipo de saneamento que a gente ama, que é o sanitário ecológico. A gente falou um pouco dele ontem, tá? Que é o sanitário seco. Na verdade, esse sanitário seco, ele é um sanitário que ele é compostável. O que é isso? A compostagem é uma otimização do que acontece no chão da floresta, onde cai uma folha, tem terra disponível, o cocô dos animais que moram ali. Isso, uma decomposição controlada para que a gente tenha o sistema de compostagem. O que acontece em 2 anos no chão da floresta, uma compostagem controlada faça-se em 3 meses. O que é isso, Flávio? A decomposição torna os dejetos inertes, sem seres patológicos, sem seres que vão gerar doença. Esse banheiro, por exemplo, ele tem uma aeração forçada, tá? Ele coloca oxigênio dentro da câmara, tá? E você despeja aqui dentro, em vez de água, serragem. E semanalmente você pode tirar essa gavetinha e usar o composto, porque esse é um banheiro compostável super tecnológico. Mas a gente já aplicou banheiros também super low-techs, que a gente faz aqui, que a gente chama de BIOS, aonde cada tonel desse é um banheiro que é instalado no banheiro, tá? E a gente fez um projeto social no Vale de Jequitinhonha, também no Maranhão, na divisa com Tocantins ali, e já construímos mais de 600 banheiros secos, já demos assessoria, né, em projeto para a construção de mais 600 banheiros secos, tá? E esse aqui, a gente é o Banco de Boston. Por que o Banco de Boston? Porque a gente, no começo da instalação dos banheiros, as pessoas não estavam acostumadas a fazer a compostagem. Então, a gente concentrava os tonéis todos dos banheiros da comunidade, fazia compostagem centralizada para depois devolver o composto pronto. Depois, gente, as comunidades começaram a se apropriar da compostagem. A gente foi em cada comunidade ensinando e dando oficinas para que eles pudessem fazer a própria compostagem deles. E aí a gente quebrou o Banco de Boston, porque a gente não conseguiu mais centralizar a compostagem e cada família fazia sua própria compostagem. E olha isso aqui. Olha o tamanho dessa beterraba, plantada com composto vindo a partir de dejetos humanos. Gente, não é pegar o cocô e jogar lá, não. Tá? Tem um processo para esse dejeto virar algo inerte e virar um composto orgânico. Olha só o tamanho da beterraba, 3,5 kg de beterraba. Olha esse repolho. Tá? Se você já comeu chinês tradicional, tá? Já foi naqueles restaurantes super chiques de comida japonesa, né? Chinesa não, japonesa, você provavelmente comeu arroz plantado com dejetos humanos como composto. Eca! Gente, a gente tem um cocofobia. A gente tem que parar com isso. O cocô, ele é um recurso valiosíssimo, principalmente do ser humano, que come uma comida super variada, né? O adubo de vaca, ele é super restrito em minerais, né? O cocô humano, depois que você faz a compostagem, você pode usar sem problema para fazer esse tipo de plantio e fazer sua alimentação ser uma alimentação mais rica, tá? Ó, amanhã a gente vai fazer o fechamento de tudo isso que a gente está falando para te ensinar como que você vai para a prática com essas informações todas. É muita informação, né? E a gente precisa de levar essas informações para o mercado, para os nossos clientes, para a gente mesmo, tá? Consumidor final. Então, a gente precisa de entender como que realmente a bioconstrução vai para a prática. Então, a gente espera vocês amanhã. Queremos agradecer todo mundo que participou da aula de hoje. Foi uma aula incrível, uma aula excepcional. Essa aula vale a pena rever. Não deixe de rever até quinta-feira, amanhã. As aulas vão estar disponíveis, tá? Então, vai maratona nas aulas, vê a aula de ontem, vê a aula de hoje, para você conseguir entender e ir para a aula de amanhã já com essas informações, para você entender. Então, bom, e agora? O que eu faço? Tá? Então, amanhã você vai conseguir sair da inércia e dar o seu próximo passo. Então, nos vemos amanhã às 8 horas. Tá? Agradecemos a presença de todo mundo, mas não vai embora não, agora não, calma aí, que a gente ainda tem o Tira Dúvida de hoje e tem o sorteio do livro. Exatamente. É só um detalhe do sorteio do livro, quem não fez nenhum comentário para aparecer aqui para a gente, poder pôr o nome no sorteio, faz um comentário aí, dá um oi, né? Muita gente aí não comentou, faz aí
um alô aí para a gente entender a sua presença, porque não aparece o seu nome para a gente aqui de quem está só assistindo, tá? E agora a gente vai responder as perguntas, né, que apareceram aqui durante as aulas aqui. Deixa eu rolar aqui, aqui para cima aqui, para a gente ver se tem alguma pergunta. Boa noite, sonho de criança se realizando. Legal. Boa noite, se eu não ganhar o livro, mas que ser ele, aonde eu encontro? Não tem o nome de quem perguntou aqui, mas quem quiser adquirir o livro, ele está à venda, né, nas nossas plataformas. A gente ainda está reestruturando aí a nossa página de vendas do livro, mas ele também faz parte do material do nosso curso. Então, você adquirindo ou o curso ou o próprio livro, você tem acesso a ele, tá? Quem quiser saber melhor sobre isso, pode mandar uma mensagem direta para a gente, ou para o meu WhatsApp, ou para o Flávio, ou nas nossas redes sociais aí, que a gente encaminha os links aí direitinho da compra do livro, tá? Em regiões de mata fechada, tem materiais específicos que ajudam a diminuir a umidade e etc. Na verdade, todas essas técnicas que a gente falou hoje, elas podem ser construídas em lugares de mata fechada sem problema, né? Como o Flávio mostrou ali no mapa, a gente já fez obras na Amazônia, na floresta mesmo, os índios lá, na pesquisa do Raimundo, já fizeram muitas assim. A gente também já fez muita obra no litoral, que tem uma umidade do ar altíssima também. Então, os materiais, só a construção com terra já é um material que interage com a umidade muito bem, né? Você tem que ter alguns cuidados, né? Aquela máxima das construções com terra, né? Boas botas e um bom chapéu, né? Uma proteção do beiral ali, um beiral generoso e uma proteção no pé da parede já é suficiente para você poder construir em áreas umedecidas aí, em excesso. Madeiras tratadas, usadas na construção de domos, pinos autoclavados, é um material considerado tóxico, ou o tratamento da madeira é irrelevante em relação à saúde da casa, no caso desse material. Quer responder essa aí, Flávio? Quero. A madeira autoclavada, ela tem uma emissão de compostos voláteis orgânicos muito baixa, tá? Por quê? Porque ela é uma injeção do tratamento dentro da madeira, tá? Quando você faz um tratamento superficial, aí esses compostos voláteis orgânicos se desprendem no ar. Claro, se você usar um verniz à base d'água, você já tem menos de 60% de emissão de um verniz com solvente. Agora, placas de OSB, né, que é aqueles laminados, ou placas de madeira compensado naval, isso a gente tem que tomar um cuidado extremo com isso, porque isso tem uma volatilização, são compostos voláteis orgânicos que vão se desprender no ar, igual tintas, aquelas tintas à base de solvente, o resto da vida, tá? Então, sim, essa você tem que dar muita atenção, tá? Senão, isso pode ficar bem complicado. Enquanto o Bruno continua aqui, eu até deixei o link do livro aqui, eu vou chamar o Kaique para fazer o sorteio. Maravilha. E existe alguma solução realmente efetiva para usar no lugar do STEM que garanta tanta proteção às casas de madeiras contra água e pragas? O Flávio acabou de citar, né, algumas das soluções, né? Existem vernizes mais a menos aí de poluição, de compostos voláteis orgânicos. Existe a possibilidade de você tratar isso com óleo também, né? Existem muitos óleos que você pode usar no tratamento de madeira, e existem tratamentos até com fogo, né? Existe uma técnica de chamuscar as madeiras aí, que você consegue tranquilamente fazer a proteção contra pragas, principalmente. Tá legal? As aulas vão ficar salvas? Vai ficar até amanhã, no fim da jornada. Você pode assistir quantas vezes você quiser as aulas, é só entrar pelo mesmo link, tá? Que as aulas vão estar disponíveis.
Não acho que temos a cultura, temos um valor muito alto por metro quadrado para que a pessoa possa, pessoas de menos condição financeira, ficar viável, 1.500 o metro quadrado. Lilian, existe até mais do que isso, depende da região do país que você está, tá? Essa média do CUB, né, que é o custo único básico da construção civil aí, ele pode ser até mais. Do sorteio. Coloca o oi aqui para participar do sorteio, que agora a gente vai iniciar então o nosso sorteio. E ó, deixa eu falar. Quem não foi respondido, tá? Ó, quem tá aqui, ó, o Felipe Costa, o livro tá aqui no link, Felipe. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não vou conseguir fixar o comentário agora, tá? Mas tá aqui, ó. Eu deixei aqui nos comentários aqui para vocês poderem acessar aqui o link do livro, combinado? Então, vamos lá, vamos fazer o sorteio. E quem ficou, gente, quem ficou aí sem as respostas de hoje, fica preocupado não, tá? A gente tem live amanhã, às 9h15 da manhã, no nosso Instagram, para responder as perguntas de quem ficou sem resposta. A gente tem live na sexta-feira para responder as perguntas também da jornada e do nosso curso. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer esse sorteio aqui. Quem não colocou oi, coloca o oi aí. Não deixa de colocar o oi, não, tá? Vamos lá. Eu tô esperando os oi aqui. Boa. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não tem 57 oi aqui, não. Dou-lhe 3. Beleza. Quem comentou, não precisa de comentar de novo, porque já vai participar do sorteio, tá bom? Então, vamos lá. Caiquinho agora vai fazer o sorteio de hoje. Espera aí, só um minutinho, filho. Chega para esse lado aqui, ó, vai ficar mais fácil. Bora? Vamos lá. Qual que é? Coloca aí. Isabela. Isabela, não tem sobrenome aqui, mas a Isabela comentou às 21h25, obrigada pela aula. Cadê a Isabela? Tá por aí? Vamos ver se a Isabela tá por aí ainda. Se a Isabela já foi embora, nós vamos sortear outra pessoa. Isabela, se você tá aí ainda, comenta aqui embaixo, eu estou aqui. Cadê a Isabela? Cadê a Isabela? Ei, Isabela tá aqui sim! Boa! Isso aí, Isabela, ó. Seguinte, chama a gente lá. Parabéns pra Isabela, vou dar parabéns pra Isabela, todo mundo aí. Show! Isabela, chama a gente lá no WhatsApp, tá? Dá um oi pra gente lá. Com certeza você tá no grupo de WhatsApp. Chama a gente lá no WhatsApp para a gente poder, no inbox, né, no privado, porque você não vai conseguir comentar no grupo. É Isabela, gente. Ah, não Isabela. É Isbela? Ô, Isbela! Errei seu nome, mas é isso aí. O Kaique leu, Isabela. Isbela! Maravilha, Isbela! Então, mais uma vez, parabéns. Chama a gente lá, tá? No grupo de WhatsApp, para a gente poder compartilhar com você aí o livro, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos vocês. A aula foi incrível. Vamos agradecer o Kaique aqui também, o sorteador oficial da Biohabitat. Tchau, Kaique. Valeu, Kaique. Gente, é o seguinte, então amanhã não deixa de vir, tá? Para a gente fazer o fechamento da jornada, para vocês entenderem como é que vocês vão para a prática e ter sucesso com bioconstrução. Combinado, Bruno? Valeu demais. Valeu, abraço para todos.